Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Lilman Podcast e eu estou aqui hoje com o Nori Lourenço. Ele é especialista em inteligência emocional e, mais importante, ele usa a inteligência emocional de forma sistêmica. Ele consegue trabalhar não só com pessoas, mas utilizando também a inteligência emocional dentro das empresas. Mas melhor do que eu, ele mesmo, para poder se apresentar e dizer para vocês quem ele é. Ei, Nori, como é que você está? Tudo bem, É uma Marcelo? honra ter você aqui com a gente. Prazer de estar aqui. E complementando o que você comentou, minha trajetória no mundo corporativo, quase 35 anos, e isso me trouxe essa bagagem dessa visão, principalmente de negócio, de estrutura. E nos últimos anos eu incorporei cada vez mais a inteligência emocional. Tudo é feito por ser humanos. Tudo, Não tem tudo jeito. é de pessoas para pessoas, por pessoas, né? Isso. E quando, principalmente, pequenas e médias empresas têm a necessidade do entendimento de aumentar a produtividade ou de melhorar o engajamento das equipes, claro que existem técnicas, existem os famosos OKR, existem indicadores, mas se a gente não tiver a coesão do emocional das equipes, né, que as pessoas entendam o relacionamento dela com as empresas, com a empresa, com seus líderes principalmente, a gente não consegue só com a técnica. Precisa trabalhar o lado emocional, precisa fazer com que a pessoa entenda o seu potencial, entenda o quanto ela pode progredir, quanto ela pode ser over-delivered, né? O quanto ela pode conquistar dentro da própria empresa. Claro que às vezes ela pode ter um voo, um sonho de voar mais alto, e tudo bem, mas ela vai continuar entregando em alto nível, e assim eu acho que as empresas conseguem ter o quê? Um melhor engajamento, produtividade, menor problemas, vamos dizer, de saúde mental, que a gente sabe o impacto da NR1, quanto temos, né, de impacto, e principalmente o engajamento, que faz com que os times fiquem mais fortes, né? Sim. Eu estava até falando com a Fátima mais cedo, e o quão importante é as pessoas realmente terem um processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente consegue, e a gente vai chegar no final da vida e ainda não vamos nos conhecer. Cada um de nós não vai se conhecer por completo. Mas enquanto a gente está vivendo aqui, quanto mais a gente consegue se conhecer, é melhor para tudo, para todos os resultados que a gente quer ter dentro de casa, na comunidade, dentro da empresa. E quando se fala de muita gente acaba distorcendo um pouco porque a gente acaba falando de uma forma muito simples. Olha, inteligência emocional. Aí tem empresa que fala, pô, mas eu não quero inteligência emocional aqui, mas eles não conseguem entender Então, que a inteligência emocional que leva as pessoas a terem mais resiliência, terem o autoconhecimento e vão conseguir melhorar a sua performance. A sim. inteligência emocional traz alta performance humana, faz as pessoas terem mais resultados dentro da empresa. Então é claro que quando se trata, e você deve saber, fala um pouquinho sobre isso daqui que eu vou dizer aqui, que é, as empresas precisam entender que é diferente o trato da inteligência emocional quando a gente está, por exemplo, aplicando treinamento para pessoa física, para a galera, vamos dizer assim, diferente quando a gente aplica inteligência emocional dentro de uma empresa. Sem Né? dúvida nenhuma. Quando você tem, principalmente empresas, primeiro você tem que entender o que está acontecendo. Segundo, tem que adaptar justamente algumas ferramentas e tratar o lado emocional em relação ao problema que está mais identificado naquele momento. Às vezes as empresas nem têm esse mapeamento e tem que chegar no início e entender onde está o problema, porque baixou a produtividade, o engajamento está menor. Tá, mas pô, houve algum fato, houve alguma mudança? Participei de uma fusão de algumas indústrias e eu era responsável por toda a parte técnica de implementação. Deve conhecer SAP, trabalhei com grandes, umas top 5 aí de gestão, né, para organizar todo o planejamento, e eu tinha que ir em algumas unidades até fora do país. Então você vê, havia uma perda de engajamento. Porque quando eu chegava nas unidades, as pessoas não estavam preocupadas com o sistema. Ela estava preocupada se ela ia ser demitida, se ela ia manter o emprego. Uhum. Então você tem que trabalhar muito esse lado, quer dizer, já tem que entender o que está acontecendo, mapear para que aí a gente possa trabalhar o quê? Diretamente, como você falou, né, num público aberto. Eu posso ir mais profundo, trabalhar com uma visualização, com todo esse conceito de a pessoa trazer um pouco mais das suas crenças, de quebrar um pouco das crenças mesmo que às vezes prejudicam a sua evolução. Na empresa você tem que entender qual é a crença maior.
que está acontecendo, para você ter foco e direção. Então, os trabalhos são muito moldados ao problema pontual. Claro que, como você falou, o autoconhecimento ele é contínuo. Você resolve isso, nossa, deu certo, vai aparecer a segunda camada e assim, até que o processo entre numa fluidez, mas sempre vai aparecer. Um diretor que entre novo, Marcelo, ele já pode mudar completamente, né, a cultura e todo o engajamento de uma equipe. Que a cultura, eu fico pensando no seguinte, né? A cultura é como que a empresa quer setar, não é somente regras, Não. né? Assim, a cultura ela não tem. Sim, sim. Tô te perguntando para eu ter certeza disso. Mas eu vivo pensando assim, a cultura de uma empresa tem relação de quais são as crenças ou as regras, vamos dizer assim, os princípios, os valores que a empresa quer Sem dúvida que nenhuma. as pessoas Mantenham aquele... pratiquem, né? Combinem com isso, Sim. não é assim? Não adianta ter o quadro na parede, a gente sempre fala, né? Ter o quadro de visão, missão é perfeito. Faz parte do Great Workplace lá, de você ter as melhores práticas e tudo bem. Só que, como dizia Peter Drucker, se não me engano, né? A cultura acaba no cafezinho, né? Por quê? É ali que está todos os comentários, ali que está as informações, quer dizer, é no ambiente das pessoas que você enxerga a cultura. Não adianta eu colocar aqui o valor da empresa, você ter, claro, a intenção de que isso seja seguido pela empresa como um todo. Aqui nós temos ética, tudo isso. Claro, você como proprietário, como CEO, tudo você quer colocar isso para que as pessoas mantenham. Mas se há um líder ou uma função ou um processo, uma área que não conversa com a outra, e existe aqueles problemas, principalmente relacionamento humano, se a gente pegar a pirâmide lá do Roberto disse, né, ambiente, relacionamento, você entende que o quê? Ali que está o problema, ali que está a contaminação. Eu tenho que entender a voz onde está ali embaixo, né, naquela camada, para a gente entender o que isso está refletindo em todo. Então, primeira coisa que o mapeamento é justamente entender o quê? Como é que está o clima, mas não somente mandar um formulário, tem que ter a conversa, tem que ter algumas dinâmicas, algumas técnicas, porque às vezes as pessoas pensam que é só uma brincadeira quando você está fazendo uma dinâmica na empresa, mas você já percebe quem é, né, o líder, quem quer passar à frente de todos, quem quer tomar decisão e não falar, quem quer sair da brincadeira porque acha que é pouco. Por ali é uma simples brincadeira, mas você já tem um mapeamento do perfil de cada pessoa. E aí às vezes você pega, né, o HMI já dá uma visão ampla com isso, com uma brincadeira que você faz, uma técnica, você já consegue ter um mapeamento e apresentar, ó, o teu problema é esse. Nós temos que trabalhar isso porque isso está refletindo em todas as equipes, nas áreas, e isso vai te afetar de uma certa maneira, o quê? Na sua produtividade, no engajamento de toda a empresa, em novos desafios. Então, quanto mais a gente conhece, mais olho no olho de cada, né, colaborador, claro, uma empresa grande a gente tem que fazer por pedaço, pegando liderança e tudo isso, a gente começa a entender o DNA real da empresa. E não só olhar que bonito, você tem a visão e está perfeito. Mas como é que a gente chega a alcançar o que você colocou na parede? Aí, essa eu tenho uma pergunta para você, uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte. Eu já trabalhei em algumas empresas e eu nunca tive uma percepção muito forte, assim, sabe? Ainda falando de cultura, de algum trabalho forte em relação à cultura. Nas minhas empresas, meio que acho que as pessoas conseguem perceber e a cultura ela facilmente aceita pelas pessoas. Mas eu, de fato, eu não faço nenhum treinamento exclusivo. É muito na conversa mesmo, as pessoas vão entendendo, vão percebendo qual que é o nosso alinhamento, o que a gente preza, que é importante. Mas dentro de uma empresa, assim como uma empresa grande com muitos funcionários, a gente sabe, como você falou, só colocar na parede qual é a visão, qual é a missão da empresa, quais são os valores, a cultura, ou numa caneca impresso, isso a gente sabe que não é o bastante. Na tua opinião, o que acaba tornando algo mais eficiente para poder fortalecer e implementar a cultura na empresa? Eu acho que é aí que é a grande diferença. Porque eu saí do mundo empresarial, né, da parte executiva,
falei, obrigado, eu fui por muitos anos, os últimos, principalmente 20 anos, gerente de tecnologia e tudo, mas sempre dentro de mim teve esse lado de desenvolvimento Você é humano. da tecnologia também, Dei, né? Depois a gente vai falar sobre isso. dei treinamento de Lotus, toda aquela Ei, parte caramba. lá. Então, eu saí justamente do mundo corporativo, na boa, saí tranquilo, adoro tecnologia, mas já vinha estudando há 10 anos, já vinha trabalhando no processo de coaching, de mentoria e tudo isso. Por que eu quis ir para o mundo do desenvolvimento humano mais rápido, vamos dizer assim? Porque eu entendi que, justamente, Marcelo, não adianta só entregar formulários para as pessoas. Só a parte técnica. Não adianta só fazer o. Só dar Tem uma o aula. dia da cultura. É importante, claro, Sim. mas sabe, se a pessoa não está sentindo que as dores dela está sendo mapeada, que alguém não está buscando, né? Que alguma pessoa, ninguém está buscando alguma solução de problemas que estão ali. Às vezes, olha, falta de um recurso. Que assim, mas está atrapalhando a minha atividade do dia a dia. Sem isso, a pessoa está ali só num papel. Uhum. Ela não está realmente sentindo que é uma transformação. E aí, respondendo diretamente o que você comentou, eu acho que as empresas têm que pensar em ter realmente hoje, vou falar terapeuta, vou falar pessoas do desenvolvimento humano que trazem essa bagagem para fazer justamente esse mapeamento mais profundo. Desde o CEO, o que você pretende com tudo isso? Porque só pela resposta dele, você já vê, não vai dar certo, vai dar certo. Só por ali Por aí. você já consegue perceber. E se você vai para o nível de liderança, você tem que entender quais são as dores. Nos últimos anos, eu tinha um certo conflito, principalmente com conflitos na boa da gente conversar, até porque eu tinha. Você conhece trabalhar em sistema, em projeto, você conhece todas as áreas. Você tem que conhecer todas as áreas da indústria, né, do lugar que você está. Então, eu conversava muito com o pessoal de recursos humanos que não adianta só buscar, como eu falei, né, responder os relatórios. A gente tem que entender um pouco mais. Muitos líderes reclamavam, por quê? Hoje o governo traz muito ajuste, né, de às vezes tem empresas, eu estava numa dessas, que 5 horas da tarde, 6 horas, o micro trava mesmo, ele vai dar mensagem. Vai acabar o seu acesso na rede, para preservar a saúde do colaborador. Só que eu falava, isso é perfeito. E quem está olhando para os líderes? Porque os trabalhos continuam, a velocidade dos negócios, né, é uma maneira muito rápida, né, então o resultado, e esse trabalho estava transformando os líderes em quê? 40% de gestão de pessoas e voltando quase 60% ao técnico. Então tudo bem, você está preservando, você está ajudando, aquelas pessoas vão estar engajadas porque está olhando, só que você estava derrubando toda a liderança. E a liderança que decide. Como é que um líder cansado de tudo vai chegar para um colaborador, ouvir, dar feedback, tudo isso, e ele está precisando de socorro, de ajuda. Exatamente. Então eu decidi entrar, e principalmente quando eu vou fazer uma entrevista com uma empresa, eu me preocupo muito com liderança, porque ela vai cuidar dos colaboradores. Tem que ter tudo para os colaboradores, né, os operacionais, os técnicos, os consultores, mas essa camada de liderança ela precisa estar estabilizada também. E não adianta estabilizar ele, não estabilizar o C-Level também. Porque a gente sabe, a maioria dos C-Levels trabalham 17, 18 horas. Então está tudo muito complexo e as empresas, para mim, estão doentes nesse momento, né? Na busca do resultado e tudo bem, mas, sabe, eu estou só transferindo o problema de lugar e não estou buscando justamente atuar. Se você contrata hoje um terapeuta, pessoas que tenham, pegar bagagem que nem, puxa, eu conheço psicologia positiva, eu conheço processos de coach, conheço PNL, são ferramentas para você poder entrar e falar assim, vamos sanar esse problema aqui para que você tenha noção e você comece a multiplicar comigo para todos os níveis da empresa. Né? Então, eu acho que falta ter a interação dentro da empresa. Não só fazer o Dia da Cultura. Isso é ótimo, mas precisa, talvez, às vezes, não talvez de um grande impacto, mas às vezes precisa. Mas você precisa fazer essas pessoas colocarem as emoções para fora. Porque tem muita gente, o Brasil hoje é o primeiro em ansiedade no mundo. O primeiro em ansiedade. Está entre os 5 primeiros, né? Oscila de depressão. Isso registrado, né? O burnout também. Burnout, alto, porque hoje, né, o governo se preocupa com o NR1, porque dá muito prejuízo para as empresas. Sim. Né? Porque você tem que colocar a pessoa, já é uma doença, né? Então você tem que afastar e a pessoa está realmente numa crise existencial. E isso não tem a ver, assim, o que você acha? Tem um pouco a relação
de como que nós brasileiros lidamos com as situações, por exemplo, muito de querer apagar incêndio, sempre dar um jeitinho, é aquela coisa. O líder, ele precisa ser um governante ali, ele precisa fazer um papel que é de liderança. Aí acaba acontecendo isso daí, ele fica 40% como líder e 60% como um executor ou alguém do operacional apagando incêndio. Porque, isso, como você comentou, as empresas, principalmente as médias e as pequenas, aí que é bom a visão sistêmica, né? Às vezes não tem processos simples definidos. Exatamente. Às vezes você precisa, vou dar um exemplo, chega à noite de uma determinada empresa pequena e ela precisa emitir um relatório importante. Às vezes a pessoa que está ali, ela não sabe nem onde fica o papel para a impressora. Estou colocando de uma forma tão simples, para entendimento mesmo, né? Uhum. E ela entra no estresse porque não tem, olha, se tiver um procedimento, ó, toda vez que tiver faltando o papel, você pode pegar, entrar em tal lugar e tudo. Coisas simples, porque eu não preciso perder tempo e ficar estressado por causa disso. E eu já peguei empresas que têm esse estresse. A pessoa não conseguia entregar meu relatório porque eu não achava o papel, não tinha direção nada. Um exemplo simples, mas quanto mais você tiver processos, quanto mais você tiver desenhado todo esse caminhos mais críticos, principalmente, eu sei que a manutenção disso não é simples, mas você já tira uma carga da pessoa entrar num nível de estresse desnecessário. Uhum. Ela usa talvez o quê? O maior foco dela para resolver, para ampliar o que ela tem necessidade. Uhum. Então, são coisas simples que muitos empresários, pequenos empresários, às vezes acham que isso é custo. E isso é investimento. Quanto mais você tiver padronizado, quanto você tiver ajustado, você está ganhando velocidade e resultado. Uhum. Né? Quando você chega num lugar e as coisas estão andando, como eu falava, às vezes eu tinha projetos que tinham, você conhece bem isso, 10 linhas de atividades dentro de testes. 10 mil linhas. 10 mil linhas. Eu estava achando pouco. Era 5 mil para o primeiro round que a gente chamava, e mais 5. 10 mil linhas. 10 mil linhas. Uhum. Então, cada um tinha a sua atividade. O segundo só fazia, claro que tinha paralelismo e tudo isso. Uhum. Mas todo mundo sabia o que fazer, e a área que tem que continuar o teste, que nem vou tirar do estoque, vou produzir e depois eu faturo. Só que alguém comprou, alguém custeou, né, fez o custeio daquilo, para mim saber a venda e a margem. Então, tudo isso tem sequência. Uhum. Quanto mais você sabe que se eu fizer, a outra pessoa vai me esperar, o resultado, onde eu tenho que colocar essa informação e tudo isso, minimiza. Imagine trabalhar com quase 140 pessoas fazendo teste unitário, com todas as áreas da empresa, se você não tiver essa estrutura. E às vezes o pequeno e médio empresário, ele entende que isso é custo, mas é um investimento que você faz, como também, né, nessa parte de relacionamento humano, na parte de cuidar das pessoas, como uma terapia para a empresa, para você justamente poder o quê? Aproveitar o máximo das pessoas e não perder um tempo com elas para elas resolverem algo que poderia estar muito mais fácil disponível para elas. Né? E tem também, a gente está falando da liderança, mas como no Brasil abre empresa, uma quantidade muito grande, todo mundo quer empreender, a gente entende isso, mas tem aquela coisa, até o próprio empreendedor, o cara que é o dono da empresa, ele que abriu o CNPJ, ele está fazendo isso também. Sim. Ele está deixando de ser líder, ele está colocando a mão na massa. Eu acho que tem que colocar mesmo no começo, a gente tem que fazer muita coisa. Sim. E depois vai arrumando pessoas. O crescimento é isso, né? O crescimento é você se multiplicar o seu know-how, o seu conhecimento. Então, se você sabe fazer alguma coisa, você vai multiplicando, vai tirando de você, vai colocando outras pessoas para fazer aquilo que você sabe fazer. Por exemplo, se você sabe vender bem, então, poxa, outras pessoas para vender bem também. Isso vai fazer o crescimento da empresa. Sem dúvida nenhuma. Mas enfim, é o que é, né? Sim, até um exemplo, eu peguei um amigo meu que me conheceu no desenvolvimento humano, ele tem uma empresa de logística e ele está multiplicando. Mas o que precisou? Ele entendeu que ele precisava acertar o emocional dele. Então ficou 1 mês, 2 meses, a gente trabalhando num processo de coaching mais específico, para ele poder, porque como já vinha, né, de empresas de pai e tudo isso, às vezes ele sentia que eu tenho um bloqueio de, será que meu pai vai gostar de eu fazer dessa maneira? Mas a empresa já era dele. Sim. Então você tem que trabalhar o mental para que ele... Só que isso refletia, às vezes, o que? Dentro da empresa, com as outras pessoas. A trava dele, às vezes, refletia nos outros, né? Porque se ele não tinha um ímpeto de dar o crescimento, isso reflete também. As outras pessoas também, talvez,
não estavam fazendo também o melhor delas, entendeu? E às vezes é um ponto de vista que a pessoa tem e ela acaba ficando bitolada naquilo e ela começa a acreditar nisso, Sim. né? Daqui a pouco ela, não, eu não estou fazendo jus Ao que ao legado do meu pai, Sim. ao que meu pai construiu, né? Assim, carrega bastante. a gente de vez em quando entra numas Sim. noias dessa, né? A gente, E vai alimentando, Sim. vai alimentando. É como eu comento, né? A gente não nasceu agora. É. Todas as nossas reações, atitudes, tudo tem na nossa história. Em Exato. algum lugar ela traz o reflexo, às vezes não tão claro, né? Porque às vezes o subconsciente nos protege, como diz Freud, mas muito tudo que a gente tem de reação é reflexo de tudo que a gente passou, ouviu, de todas as escolas, todas as culturas, né, que a gente veio carregando até o momento, né? Mas precisamos entender por que você sente isso. E não descartar isso. Ah, não posso pensar dessa forma. Tá, você está pensando, então vamos entender. Para você, entre aspas, né? Eu sei que a palavra coach, ressignificação, no Brasil ela é tão distorcida, né? Pois é. Infelizmente, mas a gente sabe que os grandes empresários e as pessoas que querem realmente desenvolver sabem usar, né, o processo de coach. Então, a gente consegue ressignificar uma crença dessa de uma pessoa que está lá como um CEO ou como o próprio empreendedor, meu, ele consegue avançar e passar esse tipo de coisa para as outras pessoas, né, para os seus colaboradores, para os seus líderes. E aí você, agora voltando da parte da tecnologia que você também conhece, né? Então você foi desenvolvedor já. Eu fiz COBOL na vida. COBOL. Eu comecei como coboleira. Assembly e COBOL. Assembly, COBOL. Assembly, COBOL. E aí depois eu fui, que a gente chamava naquele tempo, centro de informação. Não existiam as redes ainda. Então eu dei mais de 600 treinamentos de Lotus, de Storyboard, de Word, processador, tudo no DOS ainda. Então, essa parte de treinamento eu já vinha trabalhando, né, e, vamos dizer, de uma forma inconsciente, mas já vinha fazendo, preparava material e tudo isso, e fazia as pessoas entenderem a importância do quanto elas melhorarem as entregas delas, né. E aí fui fazendo todo um processo de redes, né, eu passei por 3 grandes áreas. Comecei com desenvolvimento, fui para essa parte de treinamentos dentro, depois eu fiquei só com infraestrutura, toda a parte de rede, novela, todo aquele pedaço de implementação de backbones para conexão com a internet, isso em 1900 e bolinha, né? Você tinha que conectar o IBM, aquelas grandes para poder ter informação. Depois entrei na parte de ERP, SAP profundo e depois voltei para a área só de projetos de fusão, projetos de implementações de grandes soluções. Então eu conheço muito bem toda essa área. Isso também ajudava nos projetos, né? Você conhece onde tem lá um problema na configuração IP, do roteador e de tudo isso. Isso facilitava. Mas sempre com pessoas. Eu sempre tive o cuidado de trabalhar com as pessoas para que elas, muitas vezes no começo da informática, você passou por isso, muita gente tinha raiva do computador, né? Parecia que ele atrapalhava mais do que ajudava. Então, já vinha trabalhando num processo de coach ali, de falar, isso aí vai te ajudar. Você só tira a crença de que no começo tem a dificuldade. Você pegar uma pessoa no DOS, eu me lembro o quanto que as pessoas falavam sobre essa questão de que, poxa, você não aprendeu a datilografar? Agora tem que ir para isso daí. Tem jeito, tem que ir para o computador. Sim, né? Era um desafio. E isso também veio fazendo com que eu trabalhasse o entendimento, porque como eu trabalhei uma boa parte no processo de suporte técnico, e eu tinha uma equipe, eu falava, gente, quem está ligando está com um problema, pode ser a coisa mais estúpida que for, mas está ligando para você porque tem um problema. E não adianta você falar, mas era tão simples. De tecnologia. É demais, né? Falei. Tem pessoa que vai falar que é coisa mais... A gente podia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Eu tive uma pessoa que você pedia para ela teclar do faturamento, para emitir nota. A empresa trabalhava 24 horas. Tecla qualquer tecla aí para ver o que está fazendo. E a pessoa tecla, não, estou teclando. Antigamente não tinha o suporte online. Tive que deslocar até uma das fábricas. Cheguei lá, a pessoa estava clicando no shift. Caramba. Mas tudo bem, né? Ela teclou uma tecla. Ela apertou uma tecla. Ela fez o óbvio, tem que ser dito, né? Não, mas cada coisa... Eu me lembro... Nossa, mas é cada história assim, uma mais cabulosa que a outra, né? Então a pessoa... E você vai aprendendo a ter resiliência desse passo. Ó, só vou dizer só pra gente... Eu me lembro que a gente estava... Eu fiquei um período lá na Petrobras trabalhando no Helpdesk. E a pessoa falou, não, eu tô colocando disquete aqui, mas não tá indo. E era aquele disquete ainda de 5 1/4, né? Que era o maior ainda.
E aí tá, é aquela coisa que você falou, pô, mas aí, você tirou, colocou, não tá indo, não tá indo, não tá indo, aí a gente vai lá. Aí chega lá. Aí o que a pessoa tava fazendo? O disquete, então, pensa como o tocador de CD, que é fácil de colocar, você sabe, tem uma abertura para você colocar o CD ali, né? O disquete também é a mesma coisa. Uma abertura para colocar ali. Mas a pessoa não tem as baias da torre do computador, entre uma baia e outra, tem um vãozinho. A pessoa estava colocando disquete nesse vãozinho. Então, cara, mas olha, é uma atrás da outra. Eu me lembro, mais uma. Essa foi demais. Eu estava ensinando o básico, isso no Senac, que eu dei aula no Senac também. Eu estava ensinando como usar o mouse. Eu falei assim, aí eu peguei o mouse para a turma, assim, era uma turma de 50 pessoas mais ou menos, e eu disse assim, ó, você vai pegar o mouse e você vai mexer com o mouse, e quando você mexe, você vai ver a setinha na tela se movimentando. Oh. E aí tá todo mundo lá fazendo teste. Aí, o senhor, o meu mouse não tá mexendo na tela. Aí eu fui até ele. Mostra para mim como é que você está fazendo. Então, o que aconteceu? Como eu mostrei no alto o mouse, ele estava com o mouse no alto, assim, minha gente, ó, no ar. Mas na tela não está aparecendo a setinha, mas é uma atrás da outra, normal. Eu tive que dar aulas na época para presidente, para a diretoria do C-Level, separado. Cara, dos líderes. Um olhando para o outro assim, para não gerar bullying. Era a migração do DOS, né, para a primeira versão do Windows, tela do Windows 3.1, né, 3.1. E eles não vão ficar, né? Mas era muito interessante. Fica todo mundo vendo ali se eu tô mandando bem ou se não, né? Não, isso aí é demais. E inteligência artificial hoje, assim, como é que está impactando? O que você vê, já que você é da tecnologia, aí eu quero saber, assim, de você, como é que você está vendo o mundo hoje com a inteligência artificial e o envolvimento desse trabalho que a gente faz hoje com desenvolvimento com pessoas, desenvolvimento humano, como que está impactando? Como que é na tua visão? É até bom você ter feito essa pergunta, porque nas minhas imersões, principalmente as imersões e às vezes no treinamento online, eu tenho um slide que eu sempre mantenho atualizado. Em 2024 não era tão evidente isso. 2025, os 3 primeiros itens de busca pela inteligência artificial me preocupou bastante e o texto falava isso, era de um site americano. Busca de propósito, terapia online e o outro era alguma coisa de vida, relacionamento humano. Eu falei, gente, eu não vejo nenhum problema você usar IA. Você é especialista, você sabe com isso. Se a gente não montar um bom avatar, não tiver uma boa fonte de informações, que nem eu vou fazer algum texto, tenho uma ideia, eu coloco lá, né? Você vai pesquisar Freud, Jung, eu tenho alguns para eles pegar algo que eu estudei e para me trazer isso. Mas se você chega hoje na IA e coloca alguma coisa sem um avatar bem feito e simples, ela sempre vai trazer uma coisa muito superficial. E as pessoas hoje estão nesse nível superficial. Então, e até distorcido, né? Sim, distorcido. Por quê? Porque ela sempre vai querer te agradar, né? A IA sempre vai querer te agradar. Exatamente. Então, é uma preocupação muito grande de usar a IA nesse ponto. Se a pessoa tem alguma dúvida de tudo isso, que, no mínimo, ela coloca, me busque, né? Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, você tem grandes autores, né? Estudiosos, perto da Martin Seligman, busca uma base, né? Para que não faça algo ou não entenda algo de forma distorcida, como você colocou. Mas a inteligência artificial está aí e é uma revolução e é muito importante. Só que ela tem que tirar o esforço manual que você tem. Que nem eu vou escrever um texto, vou escrever um artigo, eu coloco a essência e deixo ela trabalhar com os autores para poder o quê? Moldar de uma forma que seja coerente. Mas a ideia sai de mim. E claro que eu tenho que ler depois, porque existe um percentual de erro e de entendimento, né? Mas o que me preocupa foi justamente o trabalho da IA em resolver problemas existenciais. E eu conheço, já ouvi pessoas, claro que a gente conversa e fala, cara, não é dessa forma, né? Que estão buscando como um parceiro 24 horas para resolver os seus problemas existenciais. E isso, para mim, Marcelo, eu acho que vai aumentar ainda o nível de afastamento das pessoas, né, de
às vezes, de confiança, vai confiar mais numa estrutura, num algoritmo, um puro algoritmo. Que não dá para confiar 100%. Que não dá para confiar 100%, tem uma programação abaixo e sim, cada vez está melhor, tudo bem. E isso faz com que aumente esse distanciamento e as pessoas não busquem o quê? A essência de cada uma, de quê? Nós precisamos do relacionamento humano. Essa semana eu estava em São Paulo e eu fiz uma pesquisa rápida. Eu estava num restaurante, sentei e mapeei 8 pessoas. E eu gosto de almoçar porque é assim, num tempo correto. Eu no trabalho, batia o horário, eu parava o que estava fazendo e saía. Por quê? Para mim é o meu merecimento. E eu sentei e mapeei 8 pessoas. 2 estavam com 2 pessoas. Ah, você almoçando? Sozinho. Você almoçando tinha e 8 observando. pessoas e tinha duas juntas e tinha 4 pessoas separadas. Tá. E sentei ali, estava comendo devagar, mas todas comendo com o celular na mão. Os que estavam em dupla, eu anotei, tenho até no meu celular, os que estavam em... Tinha um casal e tinha duas moças conversando, almoçando. Uma delas falava, em vez de eu conversar com você, eu estava ali. Então, quer dizer, nós estamos perdendo uma essência divina de que é o relacionamento. Eu preciso conversar com outra pessoa, preciso entender o que as outras pessoas sentem. Não é a máquina que tem que trazer isso. Ah, mas eu estou vendo no Instagram, estou vendo no Facebook. Só que você não está vendo na profundidade, você está vendo no nível raso, que é a outra preocupação. Esse nível raso, né? As pessoas, poxa, como é que eu conheci você? O Marcelo trouxe uma informação, alguns anos atrás, eu falei, interessante, o que você vai fazer? Eu vou detalhar mais essa informação. Não vou ficar, vou procurar outro. Não, se eu gostei do assunto, eu vou procurar. Se eu gostei, eu vou vir no ao vivo. Se eu gostei, eu vou comprar o livro. Se eu gostei, eu vou fazer um treinamento. É dessa maneira que você evolui. Hoje não. Informação na internet, todo mundo pode ser autodidata aí, perfeito. Mas você sabe que tem coisas muito boas, mas tem muita superficialidade, né? E essa questão que você falou da IA, eu acabei comentando que não dá para confiar 100%. Outro dia desse foi um teste feito com o Claude, da Anthropic. Que aí foi o seguinte, olha, você tem que fazer essas tarefas aqui e trazer esse resultado. Aí ele não estava trazendo o resultado da forma como quem estava pedindo gostaria. E começou a fazer pressão em cima dele. Não, olha, eu preciso que você resolva isso daqui, agora eu vou te dar menos tempo, você tem que resolver. E aí o que a inteligência artificial começou a fazer? Ela começou a sabotar. Ela começou a entregar de qualquer jeito, para poder para dizer que estava entregando. Tempo. E esse é um ponto muito importante, porque eu percebo, por exemplo, eu tenho usado bastante inteligência artificial. Daí eu percebo que algumas vezes parece que ela entra no modo meio que preguiça e faz de qualquer jeito. Aí eu falo, ó, peraí, calma. Vamos lá, preciso que você dê uma resetada. Parece assim, ó, relaxa. Vai tomar um copo d'água, um cafezinho. Exatamente, vai tomar um cafezinho. Então eu dou uns comandos, tipo, reseta aí todas as informações anteriores, eu quero que você limpe, calma. E agora, aí eu começo tudo de novo, do zero. Aí ela começa a entender de novo, aí começa a formular novamente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive para a galera. Porque essa imagem que eu fiz aqui, nossa, as letras atrás da gente, né, que é a inteligência artificial que montou, ela não estava montando do jeito que eu queria. Eu falei, não, eu quero que você monte do jeito que eu estou te pedindo. Ela não estava fazendo. E o que eu queria? Eu queria que essas letras aqui ficassem assim, translúcidas, né, semi-transparente, e no fundo aqui, não sei se dá para o pessoal perceber, mas é uma cidade, né? Aqui é prédios de um lado, prédios do outro. Ela não estava acertando, até que aí ela acertou. Sim. Entende? Então você tem que trabalhar. Então ela não é 100% confiável. Sim. Isso que você falou, eu estou escrevendo um livro que eu estou colocando todos os capítulos. Estou escrevendo do jeito que tá fluindo, vindo, né? Tá vindo. E aí eu peço ela para acertar a ortografia, para complementar, buscar alguma referência que eu estou fazendo ali, a data certinho, tudo isso, né? A primeira vez que ela veio, começou a trazer o primeiro, segundo, terceiro e a introdução certinho. E aí eu pedi para uma outra checar. Eu trabalho com 3 para ela checar. A outra encurtou desse tamanho. Eu falei, mas não é para encurtar, é para manter o conteúdo, porque eu já estou chegando. Mas eu tive que fazer mais ou menos o que você fazia. Eu tive que limpar todos e falei, ó, eu tive que mudar, estou fazendo um outro capítulo. Por quê? Estava me prejudicando
em vez de ajudar. Melhorar. Então, hoje em dia, além, né, de ser esse psicólogo, esse terapeuta que não é o melhor caminho, né, a gente sabe disso, tem esse ponto que é uma máquina. É porque um algoritmo. depende, inclusive, né, Nori, que a inteligência artificial depende de como, inclusive, ela está configurada para você. Para você. Por exemplo, eu até estava falando ontem com o pessoal. A inteligência artificial, o meu chat GPT, quando você começa a utilizar ele, você usa ele do começo, do zero, ele vira um puxa-saco, Sim, né? bonzinho. Ele é bonzinho pra caramba, ele te ama, acha tudo que você faz é maravilhoso, Sem boa dúvida ideia, né? Dá aquela puxada de saco. O que eu fiz? Eu entrei lá nas configurações e tem um campo lá onde você coloca a forma como você quer que ele realmente trate. Então eu coloquei lá, eu quero que você seja direto comigo, claro, e objetivo. Nada de, sabe? E se eu não estiver enxergando alguma coisa, se estiver com algum ponto cego, eu quero que você me traga qual ponto cego. E mais, e as informações que você está me trazendo, eu quero que você me traga a fonte. Então toda vez que eu faço uma pesquisa, ele me traz a fonte. Eu verifiquei isso aqui num site tal lugar, ou no artigo de Harvard, ele sempre define. Aí outro dia desse, já que ele me trata desse jeito agora, né, curto e grosso, eu me lembro que eu cheguei para ele, eu agradeci, né, eu cheguei no modo de agradecimento, falei, olha, obrigado aí, porque, cara, tá mudando a minha vida, você tá me ajudando demais em muita coisa e tudo mais e tal. Aí ele, tá bom, muito bom de saber disso, mas agora, sai daqui, vai fazer o que tem que fazer. Olha, exatamente. Bem desse jeito. Eu peguei uma vez, e foi contigo que eu peguei uma dica que eu tinha montado, eu não tinha colocado o quê? Não seja bonzinho comigo. Não seja bonzinho. Eu coloquei, falei, quando você falou numa das palestras, falei, vou colocar isso que o Marcelo colocou. Aí ela fala, né, olha, você tá bem, mas tá muito superficial, vamos aprofundar, vou usar isso. E das fontes foi um dos temas que eu pedi também, porque, principalmente no desenvolvimento humano, a gente tem que buscar o lado científico. Muita gente acha que treinamento, né, de desenvolvimento humano pessoas pulando, tudo. Não entende que para você chegar nesse estágio, houve uma jornada, porque ali a pessoa já está numa catarse final, porque ela vivenciou e aprendeu todo esse processo. Ela foi empilhando e acumulando experiências dentro para poder ali no final chegar no final e fazer isso. Então, principalmente o desenvolvimento humano, essa preocupação minha é muito grande, porque principalmente o autor e a referência do que tem, né? E às vezes eu pego essa referência e vou checar. E eu entro também no site para ver se não é um artigo de alguém que escreveu e não tinha muita profundidade. Buscando uma fonte mais fidedigna, mais profunda. Por quê? São pessoas, né, Marcelo? A responsabilidade da gente colocar 100, 90, 150 pessoas. Se você trabalhar com o emocional das pessoas, mesmo que seja, né, presencial é muito importante, no online também, naquilo que você leva de escrito para elas, né, naquilo que você coloca às vezes até no Reels e tudo isso. Então é uma responsabilidade, você está mexendo com uma palavra, você conhece muito bem, uma palavra que você fala desperta algo que estava ali, né, não tão claro, e a pessoa entra num processo de expansão, certo? E falando dessa parte mais interna nossa, eu tenho uma pergunta para você. Aliás, o pessoal que está aqui com a gente, ao vivo, vocês estão ouvindo bem a gente aí, né? Maravilha. E, tem aqui tem uma pessoa dando um olá para você, grande mestre, mentor Nori. Aí, que massa. Ótimo. Então é o seguinte, quero saber de você o seguinte, já teve alguma vez na sua vida, algum momento, assim, um período da sua vida que você pensou assim, cara, eu vou desistir, não quero... Sim, teve, e não é poucas vezes. A gente sempre está, né, pegando um pouco dentro a vulnerabilidade, né? Sim. Brené Brown, que fez o estudo e o livro dela é muito esclarecedor. Toda vez que eu já passei por várias fases que se fala, será que estou fazendo? É isso mesmo? Não é para mim? Porque muitas vezes, como eu falei, está na nossa história alguma coisa que a gente fez, talvez não tenha dado certo. E eu tive vários tropeços. Quando eu comecei informática, Marcelo, no COBOL, eu estava em 2 empresas ao mesmo tempo, fazendo estágio. E numa eu aprendi estruturado, e na outra eu fui usar o estruturado, a pessoa que chegou para mim falou, você não vai dar para informática, você não conhece lógica.
Eu não fiquei com raiva da pessoa, mas foi algo que eu falei, ou eu desisto, ou eu fico num canto chorando, Uhum. ou eu não é uma pessoa que vai definir o meu caminho. Eu tenho que provar para mim se eu quero seguir o caminho ou não. Então, várias vezes eu tive conflito, por quê? Porque a vida é um aprendizado contínuo. Hoje eu estou conversando com você, pode acontecer um acidente, como eu relato nos meus eventos, né? No meio desse projeto que eu estava, que era um dos maiores de fusão, meu pai teve câncer, então, e para mim sempre foi um exemplo. Meu pai foi uma pessoa que me deu todos os valores, ele e minha mãe. E quando eu estava justamente fazendo um processo desse, e no meio de um projeto, às vezes que eu tinha que dormir com ele no hospital, às vezes era cansativo. Às vezes eu saía do hospital, ia para o aeroporto de Guarulhos, pegava um avião, ia para fora do país, 2 dias depois voltava e ia dormir com ele, porque eu revisava com a minha irmã. Às vezes você parava e falava, meu, dá aqueles pontos, falar, para que tudo isso? Se isso vai dar certo, se isso vai me reverter em alguma coisa. Ele faleceu no meio do projeto. Era no meio Isso, do projeto. no meio do projeto, né? Mas eu usei a partir dele, né? Continuei honrando ele pelo trabalho. E em outras fases da minha vida aconteceu isso de justamente falar, meu, não é, tô cansado, não vou fazer mais isso, não vai dar para mim. Só que eu sempre É tive, isso que eu ia te perguntar. O que passava na tua sempre na cabeça? minha cabeça, falei o seguinte: por que eu tô sentindo isso? O que está me trazendo de algo que estava bom e de uma certa hora desanima? E aí foi sempre um trabalho mental de, puxa, foi talvez uma palavra que alguém falou, um gesto, uma situação. E eu entendia, não pode ser isso que pode destruir todo o desejo, o sonho. E muitas vezes a gente se pega nisso, né? Às vezes você está construindo uma jornada boa e aí você ouve a torcida e às vezes você para e ouve, continua ouvindo ela e para de fazer o que você está fazendo. E eu sempre coloquei na minha cabeça, isso meu pai me ensinou muito e minha mãe, de, né, você não vai agradar todo mundo. Você sempre vai ter que ter o quê? A sua decisão. Então, todas as vezes que encontrei nesse caminho, eu fui buscar a minha decisão. Teve coisas que eu desisti, falei, não, não vai fazer, porque não estava trazendo a emoção. Porque a gente tem que sentir, né? Se isso eu aprendi muito no conhecimento do desenvolvimento humano, né? A visualização de que deixa eu sentir o que eu quero alcançar, deixa eu me ver naquele processo. É uma das coisas que a gente leva na imersão. Se eu não sentir que lá vai me trazer algo profundo, para, não faço. Não tenho certeza ainda se é bom para mim. Uhum. Então eu sempre trabalhei isso, mas muitas vezes foi na pancada, através de lágrimas, né? De parar. Aí tem todo o meu lado de fé, da espiritualidade, vou dizer assim, que me dava sempre E o apoio, que mas foi que teve uma fez vez, você não desistir? Você muitas falou de vezes fé, mas vinha às vezes eu já cheguei a parar de frente sabe, quando você fica de joelho e fala, meu, tá tudo errado. E aí você vai entrar num certo desespero, vamos dizer assim, naquele momento vem uma paz, em alguns momentos, vem uma paz muito interior. Sabe quando parece que vem algo, varre você e você dá aquele e fala, vai passar. É um ponto. Eu acredito que é justamente essa conexão, né? A gente trabalha muito com energia. Nós somos energia, né? Claro que a física quântica ainda não consegue ser evidenciada 100%, mas a gente sabe o quanto, né, a energia que nós somos. E tudo isso sempre foi um sinal. Então eu sempre prestei atenção em tudo que eu sinto, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo nesses momentos, né? Então, esse é um dos momentos que veio essa energia, eu falei, tá bom, respirei e levantei e falei, vou continuar. Que é algo que para mim faz bem, mesmo tendo todos os revés. Porque as jornadas não são simples, né? E se a gente desiste sem chegar aonde você gostaria, mesmo que seja não conseguir, mas cheguei até o final da corrida, você sempre vai causando, criando o quê? Frustrações. Vai criando o famoso iniciativa e não acabativo. Isso vai criando um padrão. E isso vai tornando você uma pessoa cada vez mais desanimada, procrastinadora, vai para a vida prazerosa, né? É preferível comprar algo que me dá um prazer de 1, 2 dias ou momentâneo do que eu entrar numa vida mais engajada de construir algo, porque isso vai me levar por mais tempo, né? Isso vai me reverberar por muito mais tempo dentro da minha vida, né? Então sempre foi a fé, a espiritualidade, o olhar para dentro de o que está acontecendo,
E isso veio muito quando eu tinha 12 anos, eu li René Descartes. Caramba. Caiu na minha mão, né, daquele negócio, que é o discurso de um método, né? Que é onde ele fala, penso, logo existe. E foi um livro que mexeu, eu tinha aula de filosofia naquele tempo, você deve conhecer o Canadá, em Surf, né? Estudei lá, tinha aula de filosofia. Eu adorava, porque justamente ele foi quebrando tudo, ele chegou no ponto de falar, mas se eu estou aqui pensando em tudo isso, logo existe. Ele reconstrói de uma forma bem resumida, né? Então isso também fala, meu, eu tenho que entender de onde vem esse pensamento. Por muitos anos, de uma forma inconsciente, fui buscar até a própria religiosidade de muito do que eu sentia, porque as pessoas tinham uma diferença, porque uns têm mais, outros têm menos, um tem mais possibilidades, isso foi abrindo minha mente. Então eu sempre fui indagando até que comecei a buscar o quê? Justamente nos grandes autores, esse contexto, né, de um pouco mais profundo da filosofia, do próprio desenvolvimento, né? Como as pessoas, né? Emoções, sentimentos, sim, e tudo isso. E aí fui trabalhando em paralelo. Me ajudou muito na carreira de TI, mas uma hora eu cheguei para TI. Então, isso que foi aí que foi o start de você começar, sim, a querer ter um entendimento maior sobre o ser humano, sobre, sim, pessoas, saindo da parte corporativa e de exatas, sim, e tecnologia. Eu sempre li, e sempre esse lado me ajudou justamente na gestão. Ótimo. Com as pessoas, muito me ajudou. Principalmente na área de projetos, porque a técnica passava para a equipe, para os fornecedores e tudo, mas e trabalhar com 100, 150 pessoas de diferentes áreas, diferentes problemas que estão passando e tudo isso, né? Isso sempre foi um desafio para mim e eu sempre gostei. E aí eu fui cada vez buscando mais ferramentas, já estudava, né, PNL e tudo isso, falei, puxa, eu gosto disso. Eu acho que eu posso ajudar mais pessoas, né? E quando eu faço um evento e uma pessoa fala da sua transformação, teve até o penúltimo evento, uma moça, uma jovem, subiu e leu uma carta para mim, que ela escreveu no evento. Que bacana. Isso não tem a gente tem que se segurar às vezes e falar, não, porque a emoção não se controla, mas você tem que respirar, né? E outras pessoas, tinha um senhor de 72 anos, ele é um grande amigo hoje, que quando ele embargou a voz, na hora de falar que ele não tinha sentido o que ele tinha sentido, ali se fala, é para isso que eu estou aqui. Entendeu? Acho que de levar aquilo que eu acredito, não falando que é simples, não falando que é fácil, nada é fácil, né? Mas que é possível, se as pessoas justamente poderem ter essa expansão e conseguirem alcançar seus sonhos. Você falou que desde os 12 anos já começou a estudar sobre gente, sobre pessoas, sobre a vida, mas chegou uma hora que da empresa da tecnologia você subiu no palco. Sim. Como é que foi essa transição? Como é que você descobriu o palco para aplicar treinamento? Eu sempre gostei do palco porque eu já dava treinamento nas empresas. Na empresa, né, nas empresas. Salas, já, né, você lembra, acho que até a Comp Software, que era uma das primeiras do Brasil a dar treinamento, eu fui lá para ser um dos professores. Eu sempre gostei de estar passando uma informação. E aí, eu vou dizer que praticamente quando foi o teu treinamento, né, o treinamento de treinadores, porque eu falei, eu tenho que subir ao palco, eu tenho que ter a bagagem, a autoridade, eu não quero ser mais um, a só levar alguma coisa sem uma profundidade. Então eu fui buscar muita informação nesses 6 anos, tirei 3 pós-graduações, não é pela pós-graduação, mas é pelo esforço de buscar a informação em relação, uma das que eu mais adoro, psicologia positiva, que para mim é muito, muito interessante, e buscar até com você, né, técnicas de PNL, de profundidade, para subir no palco com confiança. Então eu sempre gostei, e só falei, mas agora eu preciso ter autoridade de conhecimento, de profundidade, para que quando eu subir, né, algo que para mim é muito importante, de ouvir isso, de trocar, eu faça isso com a máxima responsabilidade. Mas o start que deu quando, nesse processo final de tecnologia, dessa última fusão, teve muita troca de diretorias, tudo isso. E às vezes você não tem uma sinergia com novos caminhos, né? Então eu falei, puxa, no primeiro dia eu fiquei chateado que estava trocando algumas posições e tudo. Falei, aí eu voltei àquilo que eu sempre aprendi. Eu falei, isso aqui é um sinal. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu falei, talvez seja aqui justamente a mudança de chave que eu estava esperando. Então, daí eu já fui começando a fazer a transição, preparando cada vez mais e já começando a trabalhar com pequenos eventos e tudo isso para poder justamente fazer o que hoje
é uma paixão, né? De E subir. você está fazendo direto, bastante, né? tô fazendo Você vai bastante. ter... Qual que é Você faz tanto na internet Sim, quanto no no presencial. presencial. No presencial, qual que vai ser o O próximo próximo evento? vai ser agora em junho, dia Junho. 6 e 7, e eu vou... Foi um pedido de, de várias pessoas do online, né? Eu vou fazer um específico de formação de perfil comportamental, Olha que que eu massa. trabalho bastante com HMI, Bacana. então eu vou fazer um específico, aí em julho Dia vai... 6 e 7 de junho. Isso. Agora, e onde que vai ser? Não, não é, desculpa, é segunda, terça, quarta e são 4 dias. Dia 1 a 4, Não, é do será? dia da outra semana. 8 a 11. Isso, de 8 a 11. De 8 a 11, vai ser na vendo aqui. internet, no YouTube. Ah, vai ser no Vai ser no YouTube YouTube, esse. Tá. isso. Para trabalhar essa parte da formação, quer dizer, fazer com que pessoas tenham essa capacidade, posso levar para suas empresas, posso levar para sua vida pessoal, Ótimo. formar. Né? Uhum. Em julho, eu vou fazer uma online novamente de inteligência emocional, de 4 dias também pelo YouTube. E em agosto, no final de agosto, última semana, aí eu vou fazer uma imersão, um pouco mais de alto Dia impacto, 29 29 e e 30 de agosto. Aí vai ser o presencial, vai ser o presencial, que vai ser de inteligência de emocional. inteligência emocional. Ótimo. E as pessoas falam, mas é uma palestra, é um treinamento, é um curso? É difícil definir. Falei, só vem e esvazia o copo, Exatamente. porque é autoconhecimento. Claro Sim. que tem a fundamentação, mas, como eu falei, muitas vezes você, para mudar, você tem que sentir. Então, o que eu trago aqui é sentir. Uma coisa que eu preciso falar aqui para o pessoal poder entender. Uma coisa que é importante, que é o seguinte, as pessoas perguntam assim, né, é um curso, o que eu vou aprender? Calma, veja, se fosse para falar mais do mesmo do que já tem na internet, do que já tem em vídeos, em livros, etc., Não teria problema. só vem, né? Só vem. Só vem que você vai perceber que o que vai acontecer nesse evento com o Nori vai ser uma experiência autoral, ou seja, exclusiva, que não vai ser igual em nenhum outro lugar, por vários motivos. Primeiro motivo, que a turma que vai estar aqui é uma turma exclusiva, é aquela turma. Segundo motivo, que você vai sentir, é só você que vai sentir. Sem dúvida nenhuma. Mais ninguém. E só naqueles dias que você vai estar aqui. Sim. Com o Nori. Como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? É Nori Lourenço. Nori Lourenco, né? Sem o cedilha, pelo Instagram. No LinkedIn também, né? Que eu trabalho com empresas e às vezes tem esses treinamentos. Aí é Nori Lourenço também. E no YouTube também. Tem no YouTube também. Nori Lourenço também. Então são as 3 redes que eu mais trabalho, principalmente no Instagram. E lá tá as inscrições, a gente sempre vai mantendo as agendas, tudo isso para poder justamente tem todas as informações lá. Isso. Né? Maravilha. E, Nori, quero saber de você então o seguinte, né? Você subiu no palco, aí tem um senhor que vira para você com a voz embargada, querendo te dar um feedback incrível do que ele sentiu, do que ele viveu ali na experiência do seu treinamento. A moça que escreve a carta para você. A gente falou aqui, de uma forma bem, que é o que a gente sabe, não tem preço. Mas e aí, no teu coração, o que você sente com tudo isso? O que é para você ser treinador, de fazer esse trabalho de ajudar as pessoas a transformar? Vou recorrer de novo àquela pirâmide do Robert Dilts, né? A pirâmide. Dos últimos níveis, ele fala que seria praticamente quando você entra num legado, numa missão. O que eu entendo, Marcelo, quando uma pessoa sente isso, você realmente conseguiu levar o teu melhor para aquilo que eu tenho nesse momento, a missão e o propósito de fazer o meu conhecimento expandir. Tanto que esses treinamentos são gratuitos, perfeito? Para justamente fazer esse processo. Então, quando eu entendo que uma pessoa dessa sentiu essa mudança, eu tenho certeza que ela vai levar isso e vai multiplicar para outras pessoas. Então, no meu interior, eu falo, nossa, claro, numa escala muito menor, mas espero que um dia alcance. Mas você vê que o que você está fazendo já está reverberando não somente na primeira pessoa que está à sua frente, em outras pessoas. E isso, para mim, tem um grande significado. Significa que o que eu estou fazendo, né, o que eu estou buscando, o que eu estou trazendo, está tendo sentido.
para aquela pessoa, porque você só leva para as pessoas, outras pessoas, aquilo que você sente, aquilo que você acredita. Então, a minha verdade está chegando a uma pessoa, ela está entendendo o quanto é importante para ela e ela está reverberando isso, ela está levando. Isso para mim não tem preço. Isso que me faz levantar todos os dias, ficar 2 dias aqui, se ficasse 4, a minha esposa fala, se você quisesse, se você pudesse, ficava aqui conversando, fazendo isso, porque você sabe o quanto é isso, você é um especialista nisso, na energia que você recebe, de você poder fazer, transformar uma lágrima, às vezes, de tristeza, de dúvida, em uma lágrima de quê? De esperança. Esperança. Uma lágrima de que eu posso. Uhum. Não estou falando que as dores não vão existir, as cicatrizes não vão existir. Mas a partir do momento que você começa a entender que você pode ir mais a fundo, né, que você está aqui por algum motivo, motivo divino, de acordo com o que cada um acredita, isso já para mim não tem preço, né? Já é uma missão, vamos dizer assim, algo muito importante para mim. Maravilha, Nori. Olha, obrigado pela oportunidade. Gratidão enorme. Obrigado, foi uma honra ter você aqui no Lilma Podcast, obrigado. Depois de alguns anos que a gente iniciou, parou e estamos voltando agora. Gratidão, Marcelo. Obrigado. Para vocês que estão aí, olha, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, a sua vida. A gente se vê em breve, próximo encontro. Aliás, daqui a pouco a gente tem um próximo encontro. Valeu, Nori. Gratidão. Obrigadão.